Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maximiliano, podem me chamar de Max. Agradeço aí a Deus a oportunidade, ao pessoal do Sincomave. Nós vamos falar sobre IA, né? Não é uma palestra técnica, é uma palestra que leva você a ter a aplicabilidade das informações dentro do mercado de construção civil ou nos nichos que você atua, né? Eu procuro dar muita informação, para depois aí a gente abre para perguntas, a gente pode conversar sobre isso no individual, não tem problema nenhum. Não se preocupem em anotar muita coisa, porque o processo de IA, ele é muito mais dinâmico. Então pode ser que tem coisas que você olha e fale, isso aí não serve para mim. Beleza, passa. Tem coisas que você vai bater o olho e vai falar, nossa, isso funciona, isso se encaixa na minha empresa, isso dá match. Então, a preocupação não é conteúdo, tem universidades disso, tem cursos disso, tem... Tudo que eu vou falar para você, daqui 6 meses já não é mais novidade. Então, é muito mais uma preocupação de vocês poderem ter aplicabilidade dessas informações. A empresa que me apoia, me patrocina é a Fórmica, é uma indústria de laminados. Eles existem há mais de 116 anos de mercado, atendem aí mais de 16 países, nós atendemos todo o território nacional. O laminado ele não é só para a parte de móveis, que às vezes a pessoa fala, o móvel é de Fórmica, ele vai para pistas de skate, ele vai para fachadas de prédio, ele vai para brises, ele vai para estruturas hoje de revestimentos de piso, de parede, substitui revestimentos cerâmicos, de porcelanato. Então, Fórmica é uma extensão e por isso nós estamos na FEICOM, né? E para vocês poderem entender, vamos ver se isso avança aqui, onde muda. Luiz, está mudando, porque o negócio não está legal, pode ir, show, ó. Isso aí é parte do que eu andei fazendo na minha vida, só para vocês entenderem por que é que eu vou falar as coisas que eu vou falar. Então, eu me especializei na parte, além de IA, né? Tem também expansão empresarial, eu fui diretor de algumas empresas. A Gerdau tem uma startup de grafeno, eu cuidava dos planejamentos estratégicos da Gerdau para poder fazer. A Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, que é a AFEAL, né? A Fórmica, obviamente. A Fortaleza é uma indústria do grupo Bostik, Arkema, onde eu fui diretor aí por mais de 12 anos, fazendo processo de expansão. Eu fiz alguns cursos, alguns MBAs, algumas certificações, e eu durmo 3 horas por dia. Então, é mais fácil para eu conseguir falar o que eu estou falando para vocês. E tenho família, então não estou abandonado, né? Vamos lá. Bom, o que é IA, para vocês poderem entender? A inteligência artificial é um processo. Vocês vão lendo, vão entendendo. Ela não é uma coisa que nós criamos só. É um sistema, ele tem uma funcionalidade técnica, é um machine learning, ele tem um aprendizado contínuo. É importante você entender conceito. Por quê? Porque você vai usar IA na sua vida. Um fator importante, que em 1950, John McCartney cria o termo IA. Foi daí que surgiu o início. Da sequência, em 56, Alan Turing fez aí um evento, chamado aí Dartmouth, e nesse evento, oficialmente, a IA apareceu para o mundo. Em cima disso, em 1960, eles entenderam que a IA ela podia ter influências, características parecidas com o cérebro humano. Obviamente é muito legal. Em 1970, eles foram se especializando em quê? Diagnósticos. Foi a primeira coisa que eles pensaram, vamos para a área médica, que é um negócio legal, que dá para trabalhar, que dá para desenvolver, mas tudo vai grana, tudo vai dinheiro. Em 1980, a gente chama que no payback, quer dizer, não teve retorno, não teve investimento, a IA entrou num limbo, num inverno, vamos dizer assim, e as pessoas não investiam mais em IA. Em 1990, os algoritmos, as máquinas, o setor de suporte, começou a perceber que a IA podia ter aí uma renda, um acompanhamento, e ela podia ter, através do data, dos aprendizados, a questão de uma aprendizagem profunda, olhando imagem, olhando informação, olhando database. Então a IA em 2000, ela começou a criar aí uma personalidade de processos de serviço, através de uma programação humana. É importante você entender isso. A IA é uma ferramenta. A IA não é um ser à parte, não é um cara que desceu de outro lugar, porque muitas vezes ele fala, a IA vai dominar. Não, não, não. Tudo é programação humana. A gente vai falar disso aí para ir rápido.
Os aplicativos de IA foram aí, carros autônomos, 2010, começou a surgir várias coisas, como usar, do jeito que usar. Em 2016, teve aí uma derrota, teve um campeonato, o AlphaCon, Lee Sandon perdeu para a IA, então mostrava que a IA podia ter um aprendizado cognitivo daquilo que ele estava fazendo. Então existem sistemas que levam você a ter aprendizado. Em 2020, na sequência disso, a aprendizagem de linguagem natural, ou seja, idiomas, pronúncias, vocábulos, né? Criou-se sistemas que pudessem ser uma recorrência e entramos em preocupações éticas. Poderíamos falar aqui horas sobre preocupações éticas. Eu vou citar 2, 3 casos, que é fácil e público. Um foi nos Estados Unidos, que as empresas que fazem cinema acabaram tendo um problema de greve dos atores, dos dubladores, porque eles estavam usando a linguagem, né, a verbe, as palavras, e obviamente sem uma devida autorização, sem uma devida autorização de imagem. No nosso país tem um zilhão de casos, mas um que me choca é, por exemplo, garotos no Sul pegaram no colégio, sei lá, talvez acho que 15, 16 anos, bateram foto de 2 meninas e fizeram a pergunta mágica para IA. Elas, como é que elas são nuas? E aí publicaram isso no colégio das meninas. Imagina o caos para a família, o caos para as meninas. Quer dizer, o mundo está complicado. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, não estou aqui para adjetivar nada. Mas, se não houver ética, a gente não consegue. E a consolidação como ferramenta de gestão, que hoje a IA é utilizada por várias empresas. O nosso mergulho começa aqui. E aí eu vou citando casos, vou citando experiências, vou citando exemplos, vou departamentalizando, eu piso no acelerador para a gente poder entender. Aonde eu otimizo? Qual é a eficiência, a produtividade? Construção civil, arquitetura, reduzindo custos, impulsionando inovação. Eu escaneio, jogo tudo dentro da IA. Escaneio o quê? Escaneio um apartamento, escaneio uma casa. E aí o cara fala, eu quero parede verde. Mas isso tem CAD, tem um monte de coisa. Tem, mas tem IA. Ah, como IA influencia nisso? Aqui, ó, engenheiro virtual, que nunca dorme, que está sempre buscando. Eu queria muito que a minha casa tivesse aquilo que Cleópatra gostava, mas que fosse desenvolvida pelo Niemeyer. Então você pergunta para a IA como seria a casa da Cleópatra de acordo com o que ela está vivendo e com o projeto do Niemeyer na época dela ou na nossa época. E a IA vai te dar um projeto em cima da base que você tiver. Isso não é uma questão de informação. Eles têm dados. Ah, por exemplo, Napoleão quer construir um castelo, mas ele queria que o Rui Otaki construísse o castelo dele. Você gosta do Napoleão, você gosta do Rui Otaki, então você traz quem era Napoleão, traz quem era Rui Otaki, dá a área, dá a metragem, dá os quartos, e aí dá para você aquilo que eles entendem que poderia ser legal para você ter uma construção disso. É um projeto perfeito? Claro que não. Tem várias coisas para ajustar, para mudar, mas ela vai te dando insights. Então a importância da IA nos teus negócios. A tecnologia, ela é valiosa no melhor entendimento, na experiência que você faz personalizada. Tem gente que fala assim, a IA vai sumir com as pessoas ou a gente vai deixar. Não, não, não. Você tem que aprender a perguntar. É só isso. O segredo não é a IA, o segredo é você. Você que tem que aprender a perguntar, a questionar. Você tem baixa escolaridade. Se você não tem uma visão de negócio, se você não especializou, tu pergunta errado. E aí, se você não discrimina aquilo que você quer, não define aquilo que você quer, não cria parâmetro para aquilo que você quer, você acaba não conseguindo usar. E a vantagem, ele tem tarefas repetitivas e ele gera custos para você, às vezes libera recursos na empresa, em setores que podem ser humanos, de empreendimento, estratégicos. A IA ela pode ser utilizada nisso. A importância dela é que você tem uma análise preditiva. O que é isso? Ela tem um histórico. Pode ser o histórico de suprimentos, o seu estoque da sua empresa, a avaliação de riscos que você implementou dinheiro no teu negócio. Quantas empresas que estão no mesmo KINAI que eu tenho, quebraram num período de X a X, fazendo, sei lá, tijolo, fazendo gabinete, né, com investimento de tanto. Então, a disponibilidade dessa pergunta ela é 24 horas. Você pode utilizar a IA para que ela possa, e ela é dinâmica, ela atende o mercado nacional, ela atende o mercado internacional, ela se conecta com as informações do mundo. Então, você tem ali um consultor para uma estratégia, para um planejamento, para um plano de negócio, para um planejamento estratégico. A IA vai te ajudar nisso. Por quê? Eu quero montar uma indústria de laminados, por exemplo. Beleza. O que você entende? Nada. Então, qual é o mercado?
quanto eu posso crescer, qual é o meu investimento, quanto eu vou fazer, e você põe tudo e lança na IA o que você quer, e eles vão te responder. Pode ser que dê certo, ou pode ser que a probabilidade seja 60%, 70%, 50%, você vai falar, pô, mas o meu payback payback é retorno do investimento. Em 5 anos, em 8 anos, em 10 anos, fala, meu, não vou fazer. O plano de negócio facilita para você não quebrar. O Sebrae diz que em 5 anos, 95% das empresas acabam fechando. Se você fizesse um plano de negócio, a probabilidade de você nem abrir o negócio era legal e a IA vai te ajudar. Então, compreender os diferentes tipos de IA para você poder utilizar. É essencial você navegar nos cenários para poder entender. O que é o Reactive Machines, vamos dizer assim? A IA é fundamental. Teve processos, que igual teve o Deep Blue, vamos dizer assim. Ela se adapta, dependendo do sistema que você está utilizando, do IA que você utilizou, ela, por recorrência de uso, ela vai criando ações que vão te permitir ter uma navegabilidade melhor. Mas ela tem o que a gente chama de memória limitada. O que é que seria isso? Nem tudo ela vai armazenar, nem tudo ela vai gravar. Ela não é um cérebro humano. Então, eu tenho sistemas reativos, o aprendizado é limitado, o lugar que ela é armazenado. Então, compreensão, estratégia, médio e longo prazo, a IA não tem isso. Você não está com um ser humano. Você está com um sistema de inteligência artificial que tem limites e restrições. E aí eu vou trazer isso para o teu dia a dia, que é legal, né? Tem o que a gente chama de teoria da mente, ou Mind Theory. O que é isso? É um objetivo de dar às máquinas uma compreensão de emoções. É legal você entender, isso é Exterminador do Futuro, isso é filme. Não é, eles buscam evoluir com a inteligência artificial para que hajam expressões, para que hajam respostas cognitivas, para que você consiga ter uma empatia no processo, mas tem suportes que você pode utilizar e ele está revolucionando algumas áreas. A parte de saúde mental, por quê? Porque eles usam para melhoria. É uma coisa que para nós influencia na construção civil, não sendo um caso de saúde, não. Mas a narrow, ou a estreita que a gente chama, aí é a nossa cara. Aqui eu posso dizer para você que está o pulo do gato, o catch jump aí, para que a gente possa usar a IA nos nossos negócios. Porque ela executa, ela traduz. A IA, ela é excelente com domínio pré-definido. Eu quero um texto, vamos lá, estou respondendo para alguém fora do país, eu quero responder como se eu fosse, vamos dizer que o assunto seja TI. Poxa, eu estou falando sobre negociação, eu estou falando sobre informática, eu estou falando sobre software, mas eu queria responder como se fosse o Bill Gates respondendo. A IA monta os critérios que você quer na resposta e aí ele monta a resposta como se você fosse. Então você está respondendo tecnicamente. Muito bem. Quero fazer uma construção de uma fábrica, quero invadir o mercado, quero entrar na internet para fazer um e-commerce, né? Tudo isso, a IA, com perguntas específicas, ela te dá uma resposta. E isso é legal. A IA, a gente chama de generadora. O que é isso? Ou generativa. Ela serve para várias coisas. Nas ferramentas dela, por exemplo, um chat, o GPT-3, o OpenAI, ele tem linguagem pronta, que revolucionou a linguagem natural. Muita gente faz vídeo, faz foto, faz paisagens. Então você tem avanços e ferramentas que são aplicáveis sobre isso. São só esses que você tem? Não, tem outros. Mas é importante você entender, é um avanço notável da inteligência. Isso aqui é legal, porque vai dar para você o entendimento da escala de conhecimento. Deep Learning é um aprendizado profundo, é a base da IA. Então a relação entre inteligência artificial, que a gente chama, e Machine Learning, que é o estágio intermediário, elas são complementares. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes você escuta um monte de termo, um monte de jargão dentro da parte de telecomunicações ou mesmo de IA, de internet. Foca no que você precisa, no básico. Isso é base para aquilo que você tem. Te interessa isso? Se você não é uma big indústria, não. Se você é um micro varejo, se você é uma pequena empresa, usa a inteligência artificial. Como ela é programada, como ela é feita, qual a base dela, qual a estrutura, isso não te interessa. Mas é importante você saber que ela só existe porque tem isso aqui. E aí, eu tenho modelos de linguagem. Olha que interessante, o ChatGPT, o BERT, o Transformer, todos eles manipulam linguagem humana. Como manipulam? Pô, eu estou fazendo um texto, estou publicando, eu preciso de legenda.
eu preciso de letras diferenciadas, eu estou trabalhando com libras, eu preciso colocar sistemas de imagens de sinais, porque a pessoa está vendo o meu vídeo, mas eu quero que ele seja inclusivo dentro de um ESG, seguindo a parte de governança. Então o IA gera todo o seu texto como se fosse em línguas, em libras, e ele põe no seu vídeo o movimento, a explicação. Então ele passa a ter uma identidade de tradução de idiomas. Ah, queria que fosse para o espanhol, queria que fosse para o inglês, queria que fosse para o francês, mas você não fala espanhol, você não fala inglês, você não fala francês. Beleza, joga na IA, 2 minutos. Você entra no site, você põe o vídeo que você quer, você põe a legenda que você quer, você põe o idioma que você quer, e aí ele vai trazendo para você. É claro, se você nunca falou e nunca estudou ou inglês ou francês, você tem um problema. Porque pode ser que ele te dê uma tradução, como a gente chama, ipsiletter, exatamente como ele entendeu. E na verdade não era aquilo. Então você precisa ter conhecimentos. Por isso que a IA é importante, mas a base de quem pilota é você. E os aplicativos de imagem, de texto, de área técnica, e aí tem design de jogos, para você poder interpretar. Vamos trazer isso para marketing. Você quer fazer uma propaganda da sua loja usando IA. Pô, até no WhatsApp você tem IA. O IA aparece lá em cima. Então, poxa, como é que eu monto uma propaganda? Beleza? Traz o teu produto, põe no sistema, olha dentro da IA. Como é que você melhora isso, escalona? Qual que é o teu público? Então você tem softwares que leem de forma geral um YouTube, ele lê um Instagram, ele lê um Pinterest, ele lê o histórico que você tem, campanhas no Face. Então você vai criando os textos e vai publicando de forma recorrente. Isso vai te ajudar a você melhorar o processo. No IA existe o que a gente chama, que revolucionário, que se chama modelagem. O que é a modelagem? São resultados que produzem novos resultados. Você sintetiza, você pesquisa, e aí o teu resultado pode vir de várias áreas da sua empresa. Como várias áreas? Você vende para construtoras, você vende para varejo, você trabalha com arquitetos, você trabalha com especificadores, você trabalha com mão de obra, as linguagens são diferentes. Você não vai ter um cara que vai ficar entendendo as linguagens de todo mundo. Cria um questionário, coloca a pergunta, então você vai ter uma propaganda para um marceneiro, você vai ter uma propaganda para um pedreiro, que você pode mandar no WhatsApp, ele vai entender. Você vai ter uma propaganda para o engenheiro, ele vai ler, vai entender. São linguagens diferentes. Você não precisa ter um engenheiro para fazer a mídia para você. Você precisa ter uma IA que te dê suportes para você estar fazendo isso. E aí, eu tenho que desempenhar um papel de função de detecção de anomalias. O que é detecção de anomalias? Poxa vida, você tem um sistema, você está pondo softwares na sua empresa e você consome informação. Será que essa informação, ela é uma informação fidedigna? Ela é uma informação real ou ela é um vírus? Ou ela é algo que foi manipulado? Ou ela é algo que vai tomar os dados da sua empresa? Então, na inteligência artificial, eu tenho os VAIs, que eles funcionam como um blockage para dar exatamente essa segurança se você vai fazer com TI na sua empresa. E aí, eu vou para departamentos. Como departamentos? Vamos pensar em áreas da sua empresa. Aqui no caso, por exemplo, o RH. Bom, eu trabalho prestando serviços, no seu caso. Você tem gente que pode ser registrada e gente que pode ser prestador de serviço. Como vai ser que você localiza essas empresas ou localiza esses prestadores de serviço? Ah, eu entro no Google, pergunto, entro no Get Ninja. Cara, tem aplicativos que você põe lá a descrição da função e você acha as pessoas. A IA traz isso para você. A IA te dá segurança de informação. A IA te permite que você consiga localizar as empresas. Outplacement é recolocação, você está desligando uma pessoa, um colaborador, e você quer que ele se recoloque. Poxa, que empresas que eu posso indicar para que ele possa ter uma recolocação e possa ter um suporte? A IA dá um suporte humano no teu RH. Ah, mas eu não tenho um gestor que tenha tempo de fazer isso. A IA faz para você. Pessoa física. Você vai fazer uma entrevista. Eu faço muitos processos de seleção.
desculpa, é o inferno na Terra. É o currículo, é caçar o banco de dados, é ver o perfil, é fazer um SWOT, é fazer um assessment, que são testes de percepção, é você ver se o cara é executor, se ele é planejador, se ele é analista. A IA faz isso. Tem softwares, por exemplo, a MySkills, que você põe as perguntas. Tipo, você está contratando um rapaz para ser gerente de estoque. Então, qual é o perfil? É esse. O que você quer saber? Se ele já gerenciou estoques de produtos que não são perecíveis, são produtos que têm validade, por exemplo, selantes, você tem tintas, você tem colas, e aí você vai pondo essas perguntas todas, e na hora que ele vai fazer uma entrevista, não é você que faz a entrevista. O sistema, ou por exemplo o MySkills, ele capta 60 currículos, e ele dispara os assessments para que essas pessoas façam as entrevistas. E eles vão responder as perguntas para IA. Responda tal, e a gravação de 1 minuto. Responda tal, gravação de 3 minutos. Descreva a sua experiência profissional, gravação de... E ele vai falando, todas as perguntas que você tiver. Eles vão ver as perguntas, a IA vai ler as perguntas. Vai falar assim, de acordo com a descrição do cargo, com o perfil do colaborador, desses 70 que foram entrevistados pela IA, 5 vale a pena você conversar. E aí ele disponibiliza o CV dos 5. No mundo normal, quando você não usa uma IA, você vai ter que entrevistar todo mundo. E a sua vida vai ser um inferno. Só para você entender a diferença de um para outro. A IA é mentoria. Como mentoria? Poxa vida, será que você tem um... Porque assim, qual que é o problema nosso? Eu acho que talvez seja de vocês. Mão de obra. O cara não gosta de trabalhar. Ou se você falar para ele, você tem que trabalhar de final de semana, você tem que ficar 8 horas, o cara vai embora. E às vezes você não tem aderência, você tem turnover na tua empresa. Faz mentoria. Pode ser uma mentoria de alguém sênior na tua empresa que ajude o jovem num propósito, ou pode ser uma IA. Nossa, uma IA? Pô, você falou para o jovem que ele vai conversar com a IA para falar sobre a carreira, sobre o projeto dele, é 15 minutos. O cara fala, pô, na empresa eu tenho uma IA que me atende. Ele não sai mais. Não é o salário. Ele está conversando com a IA dentro da sua empresa. Olha a mudança de mindset. Então a informação num processo de seleção muda. Banco de CV, ou seja, currículo. Quanto eu preciso achar no mercado? Cara, você vai se desesperar. Eu fiz um anúncio para uma vaga, veio 300 CVs. Como é que eu vou ter tempo de ler isso aí? Não vou. A IA filtra isso para você. Aí a contratação em âmbito nacional, tem regiões que você precisa, eles localizam para você. Então, o perfil que você precisa. Tem estagiários, tem CIE. Então, você tem outros perfis de seleção que podem te ajudar dentro da IA. Benefícios. Suporte para os funcionários. Análises de documentos. Como documentos? Ele mandou os documentos da contratação. Estão de acordo? Tem processos de IA que leem para você. Tem a parte do ADOT, a IA, como um funcionário, um colaborador. E aí tem os benefícios. A automatização de processo de treinamento. Que treinamento você gostaria de fazer para o seu colaborador? A IA pode fazer um treinamento complementando com uma participação com um bate-bola. Tem ferramentas de automatização de processos dentro da sua empresa que você pode colocar para estar fazendo. Tem ferramentas de gestão de desempenho, de análise, que você pode colocar para estar ajudando o teu colaborador dentro da sua empresa. Isso facilita. Estou te dando um exemplo de currículo. O ATS, é um Application Tracking System. Isso existe. É um sistema de rastreamento de candidato. Ele armazena, ele lê, ele hackeia, ele digita, ele reduz o tempo de preenchimento, ele gera e monitora as ações, ele evita recrutadores, ele impulsiona o recrutamento. Isso é sistema de IA. Não é invenção. Quanto você poupa para não ter que pagar um monte de empresa para fazer isso para a sua empresa? Isso te ajuda. Em cima disso, eu tenho suporte do cliente. Como suporte do cliente? 7x24. Tem várias pessoas que atendem o seu produto numa região, você está fazendo uma campanha. Eu não tenho PAs, ponto de atendimento, para atender todo mundo. Eu uso um chatbot. No e-commerce, eu uso um chatbot. Ou seja, eu tenho ele fazendo uma pré-seleção, fazendo um pré-atendimento, e ele pode te encaminhar ou não para um atendente. Então, ele é um pré-filtro na sua empresa, ou seja, ele reduz o tempo de resposta e ele não deixa o seu cliente sem resposta. Porque muitas vezes você fica na expectativa de alguém do comercial responder um WhatsApp, de alguém no comercial dar uma resposta que você precisa. Fica monitorando a quantidade de respostas para ver se foram respostas assertivas ou não. Um chatbot te permite isso e te ajuda nisso e te dá uma visão de negócio. Ele faz uma análise preditiva.
O que é análise preditiva? Lembra que eu falei para vocês sobre finanças? Sobre dinheiro? Dentro das informações que você tem de crédito e risco do seu cliente. Pô, você põe os créditos, você põe o risco, você põe a margem. O Brasil tem um problema. Nós não fazemos seguro sobre a venda. Olha que louco isso. Eu garanto o carro, eu garanto a casa, eu garanto a saúde, mas aquilo que eu vendo, eu não faço uma pólice para eu receber. Imagina que eu vendi um negócio de 1 milhão, o cara me deu 500 mil de sinal, falou para mim assim, eu vou te pagar em 5 de 100 para dar os outros 500 mil. Você já entregou o que ele precisa, instalou na casa dele, pode ser um impermeabilizante, pode ser uma esquadria, pode ser uma fórmica. Aí ele te liga e fala assim, então, sabe aquela segunda parcela? Me dá mais 30 dias. Você já instalou? Já está lá. Como é que você vai receber o dinheiro dele de volta? Você vai ter que aceitar a condição que ele está te dando de mais 30 dias. Imagina sem outro estado, imagina sem outro país, você manda uma máquina para o cara está no México e ele fala para você, 10 milhões, negociou, recebeu 5, vou te pagar 1 milhão por mês, falta 2 milhões para ele te pagar, ele te liga e fala, me dá mais 15 dias, você vai fazer o quê? Você vai tirar o produto do México para o cara? Do sul, da casa do cara? Você não vai. Ninguém faz um hábito, aí você tem seguro de recebíveis, mas uma análise preditiva te dá segurança. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Porque se você não dá segurança para a sua venda, como é que você vai ter tranquilidade de vender mais? Isso te ajuda no comércio da sua empresa. E diagnóstico de saúde. Nós não somos da área de saúde, mas hoje já tem IA acompanhando na área de saúde, avançando a otimização da cadeia de suprimentos. Como suprimentos? Você não tem estoque na sua empresa? Podemos falar de medicamento, mas se você coloca o seu estoque dentro do sistema e você tem uma IA te ajudando nisso, ele vai te dizer quando está vencendo, qual o prazo de validade, ele vai dizer para você o FIFO, né? First in, first out, primeiro a entrar, segundo a sair, para você não perder o estoque, a IA te ajuda nisso. Processo de linguagem no marketing, olha só quanta coisa. Você tem uma pessoa dentro da sua empresa que publica coisa no Instagram e no Facebook. Você está louco, cara. Louco. Porque essa pessoa não vai vender o teu negócio, não vai falar do teu negócio. Você precisa de dados. Para quem que ela está publicando, quem que navega. Não é curtida, não é like, é o que você vende no Insta, é o que você vende no Face, é o que você vende via seu site, via seu e-commerce. Qual é o público? Se o público é aderente. Você pode fazer uma campanha, você pode fazer um desconto, você pode fazer uma ação comercial, a IA vai te ajudar em cima disso. E aí eu tenho recomendações personalizadas. O que acontece isso? Só para você ver como o IA está na sua vida. Ele entra no streaming, você assiste no YouTube, você vê na Netflix, filmes de terror, você aparece só filmes de terror. Você fala de fralda, no YouTube vai aparecer só fralda, o Google vai mandar um monte de coisa para você. Então a plataforma ela vai lendo o que é que você assiste, o que é que você vê, o que é que você faz. Ela vai prendendo você. E você pode levar isso para a sua organização. Como prender o seu cliente, como trazer ele para você, como captar melhores clientes, leads, prendendo a atenção dele com conteúdo, com eficiência, fazendo a sua empresa não perder contato telefônico. Tem empresa que eu sei que você liga, ninguém atende. Ou quando atende, fala, não dá para falar no WhatsApp, desliga na cara do cliente. Nem pega o telefone do cliente. É assustador isso, não é? Ou eu estou inventando as coisas. Entrega, meu Deus, entrega é o caos. Às vezes você fala assim, pô, está voltando a entrega. Por que está voltando a entrega? O cliente passou o endereço. Passou, o balconista, o vendedor falou, qual o seu endereço? Ele dá. E aí ele anota no pedido, anota na nota, vai na fiscal, você manda a mercadoria lá e o cara fala, mas é na obra. Mas eu passei o endereço que ele me pediu, o meu endereço, não o endereço da obra. E o custo disso? Então a IA ajuda. Então, vamos só revisar. Sucesso estratégico. A inteligência auxilia e aprimora você na maneira eficiente. Vantagem competitiva. A sua empresa tem um sistema que dá a segurança da informação para você e gera dados para você vender mais. Isso é base de sobrevivência. Em cima disso, voltou, inteligência artificial. Tem inovação. Quais os produtos são novos? A empresa só vai ficar no mercado, qualquer empresa, de serviço ou de produto, se
a cada 3 anos, ela lançar produtos inovadores ou serviços inovadores. Não estou dizendo que você vai viver disso, mas se a sua empresa não inovar, se a sua empresa não repaginar, você vai perder a oportunidade que você tem de construir um negócio para o futuro da sua empresa. A perpetualidade do negócio está em cima de inovação. Pode ser de parceiros, pode ser de produtos ou pode ser de serviços. Isso é sobrevivência. E pode ser que em 3 anos aquilo vire 70% do movimento da sua empresa. Ou não, mas você inovou. E é claro, decisões informadas. A IA te dá insights para você falar, avanço por aqui, não avanço por aqui, invisto aqui, não invisto aqui. Você pesquisa para isso. E eficiência em custo. Você não contratou alguém para analisar o atendimento ao cliente, os chatbots, no alto volume, a IA analisa para você. E a sua marca. Olha que interessante. Vou dar um exemplo do Walmart. O Walmart saiu do Brasil. Mas você entrava no Walmart, ou estava a 1 quilômetro de lá, chegava um SMS, um WhatsApp para você, sei lá, Pedro. Oi, Pedro, vem para cá. Chegou uma novidade. Sei que você está perto de mim. Você entrava dentro do supermercado, aparecia, ó, você gosta de esporte, na gôndola tal tem isso. Então você tem como monitorar o que o seu cliente gosta e ajudá-lo a comprar. Chegou um produto novo, a IA dispara um SMS ou um WhatsApp para ele. Isso é possível programar. Eu tenho a compreensão do dono da empresa. O que é a compreensão do dono da empresa? O que é que você entende de tudo isso que eu estou falando? É muito importante. Por quê? Porque tudo isso é aplicável. Você entende disso? O resultado teu, baseado no que você não entende, funciona. Você está se perdendo para as empresas do mercado que estão trabalhando com isso e você não. Como é que você cria modelo que pode te ajudar? Quais os produtos que você pode usar de IA dentro da sua empresa gratuito? E aí vem construir e vender uma visão. O que é construir e vender uma visão? Você, como dono, como gestor, tem que mostrar para a sua empresa que a sua empresa é inovadora. Tem que mostrar para os seus colaboradores que você dita tendências. Tem que mostrar para o mercado, para quem consome o teu produto, que você gera valor agregado. Porque se você não fizer isso, a concorrência vai comer você. Ah, mas eu não uso muito, não preciso usar muito. Mas use. Você não precisa dominar as coisas, mas entenda. Porque como gestor, você tem que ter um comitê na sua empresa. Minha empresa é pequena, minha empresa é uma loja, minha empresa é uma rede. Pelo amor de Deus, põe 3, 4 pessoas, um sênior, uma geração X, um milênio, um intermediário, para falar de inovação, para falar de publicação, para falar de Insta, para falar de Face, para falar de produto. Por quê? Isso vai mostrar para você coisas legais. A minha empresa não vai ter um comitê, pode ser seu filho, pode ser o balconista, pode ser um gerente, pessoas que têm uma visão de fora para conversar com você sobre o teu negócio. E você vai descobrir que você se vende mal, você vai descobrir que você precifica mal, você vai descobrir que o seu showroom, que é uma coisa chamada modelagem, é diferente do showroom da concorrência. E aí eu vou falar um monte de coisa para você. Você já entrou no site da concorrência? Você já foi na loja da concorrência, no mercado da concorrência? Já tentou comprar alguma coisa lá e ver se lá é melhor do que comprar com você? O Shiba, que é o dono do Shining Box, queria comer Shining Box. Isso é fato. Fazem 10 anos isso. E aí ele virou para a filha dele, de 8 anos, e falou, filha, você quer comer Shining Box? Quero, pai. Posso pedir? A filha falou para ele. Pode, filha. Aí ela foi no iFood e pediu o Lig Lig. Lig Lig. Ele falou, mas filha, você tá pedindo o quê? Estou pedindo comida chinesa. Aí ele falou, mas você está pedindo no Lig Lig? Falou, é pai, o senhor não está no iFood. Naquele dia, no domingo de manhã, ele ligou para a empresa inteira dele e marcou uma reunião para domingo à tarde, porque a filha dele de 8 anos já estava comprando em outro lugar a comida que ele produzia. Dá para vocês entenderem aonde a gente está? Desculpa, se você não despertar para você, olha aí, acho que eu desliguei o negócio, ele vai comer você. Então estabeleça um ciclo de aprendizado na tua empresa. Quem vai rodar a cada 6 meses a ideia, o projeto, o produto, o serviço, faz isso girar, cria indicadores, KPIs,
que é KPIs? Keeping Position Indicator, ou indicadores do que você está fazendo. Pode ser no estoque, pode ser na parte de sistema, pode ser na parte de internet, de Instagram, de Face, não importa. Se você não mede, você não controla. Se você não controla, você não melhora. É simples assim. E quais são as tendências? Quais são os cenários na sua região, do seu produto, da sua empresa? Como é que você explora a inovação? Só depende de você. Para você explorar isso nas tendências atuais, o que é aplicável e o que não é aplicável na sua empresa? Pensa nisso. Você não precisa fazer tudo, mas você também não pode deixar de fazer. Ou seja, não fazer nada, porque você vai ficar excluído disso. E nas tendências atuais, tem que avaliar, dentro do que você está fazendo, quais são as pessoas, em meio de que indicador e o feedback que você vai ter, se a pessoa usa ou não. E nas tendências, a integração. Como é que você difunde isso? Mostra para um acionista, mostra para um sócio, mostra para um departamento. Quer falar sobre ESG, sustentabilidade, governança? Não tem problema. Ah, mas eu sou uma empresa pequena, por que eu tenho que falar de governança? Porque um dia alguém vai te roubar. Alguém vai entrar no seu estoque, vai tirar as coisas de lá, sem nota. Alguém vai usar uma propaganda da sua empresa ou do seu produto e vai te prejudicar. Governança é importante. E aí você vai aprender, vai ter, opa, desligou de novo, olha aí. Vai ter aprendizado. Em cima disso, das tendências no setor de saúde, não vou entrar no mérito porque nós somos construção. Em cima disso, o mercado de trabalho, ou seja, a oportunidade de contratar e funções que você pode criar na sua empresa. Em cima disso, mitigação de preconceito. O que é isso? Tem gente que não sabe mexer. Eu escutei várias pessoas conhecidas, amigas, falaram, eu não entendo nada de IA. Tenho mais de 50 anos, não vi, não li. Então, vamos entender, garantir que isso dê segurança. Transparência, o que é que você está fazendo, por que é que você está fazendo, quando você está fazendo. Sobrevivência, privacidade de dados. É seguro você trabalhar por causa disso, disso e disso. A prestação de contas, faço, pago, invisto e o resultado é esse. E o impacto no emprego, você não vai perder empregado, você vai crescer o faturamento da sua empresa. É simples assim. O processo, ele é uma estrutura, tem que definir objetivos claros, os dados são ouro, o que é que você tem, os seus clientes que não compram de você, ou se compram, qual é a recorrência, o churning, quanto custa para você captar o teu cliente, quanto é o mapa de calor, o seu cliente entra na sua loja, o que é que ele compra, quanto ele compra e quanto ele continua comprando, qual é o mapa de calor que você tem disso, e você escolhe o algoritmo para medir. A vida no processo de vendas, com um sistema de automação, te dá segurança, te dá tranquilidade, te dá resultado. E aí você começa pequeno e aumenta a escala. Começa com projetos simples, pode ser RH, pode ser mídia, pode ser marketing, pode ser estoque, mas você vai investir em talentos, vai chamar uma geração X, milênio, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um curso disso. Tem cursos gratuitos hoje, tem muita coisa na internet. Use isso e, claro, sempre de forma ética, sempre de forma transparente. O meu trabalho nessa empresa e no que eu faço não tem a ver com IA, tem a ver com gente. Por que gente? Eu vou segurar vocês 2 minutos. Eu aprendi que gente te ferra. Não existe código de barra para gente. Não é fácil contratar. Às vezes, dentro da sua própria empresa, você tem problemas. Então, regra número 1 de sobrevivência. Põe tudo no papel. Ah, o que é tudo? Tudo que você achar que é importante. Documente. Eu vejo funcionário pedir aumento, eu vejo funcionário pedir melhoria, eu vejo qual é o descritivo de cargo e função daquela pessoa. Use isso a seu favor. Tem um descritivo? Tem o que nós combinamos? Tem. Se tem, está claro. Depois a pessoa pode vir e pedir outra coisa. O que isso tem a ver com IA? Nada. Mas a IA só vai funcionar se você pôr governança no teu negócio. Ah, o mercado está difícil, preços estão oscilantes, as margens estão apertadas. Concordo com você. Não venda sem ganhar dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não aceita desaforo. É regra de sobrevivência. Você tem um negócio, você não tem uma fundação, você não tem uma ONG. Ah, mas eu contratei parentes. Beleza? Deixa claro a função do seu parente. Porque você paga para ele. E ele recebe. Ah, mas é tio, é primo, é irmã, é esposa. Beleza. Não estou desconstruindo. Mas se você, seja você quem for, pegar um cartão de crédito
e você der para uma pessoa com um limite de 5 e ela gasta 10, ela gasta 15, uma hora ou você cancela o cartão ou você quebra. O seu negócio, no mercado como nós estamos hoje, não aceita desaforo com preço, não aceita desaforo com prazo, não aceita desaforo com gente. Então, profissionalize o seu time, profissionalize a sua equipe. Eu venho de empresas como a Fórmica, que tem 116 anos. Vocês não imaginam o que é você trabalhar num lugar que tem funcionário de 30 anos, 40 anos, e ele acredita que ele está certo. Eu não posso desconstruir, mas ele está lá há 40 anos, 30 anos, e eu tenho IA. Entende que ele não entende disso aí? E que não vai entender? Então eu preciso fazer uma modelagem, eu preciso melhorar. E eu só vou conseguir, e você só vai conseguir, se você entender que você não entende. Procura fazer as perguntas que você nunca fez para você. Eu acredito muito em Deus. Quando você acha que você tem todas as respostas, Ele muda as suas perguntas. E isso faz diferença na sua vida. Páscoa está aí. Páscoa é renovação, Páscoa é renascimento, Páscoa é mudança. Faça com que esse sentimento, essa essência dessas datas, façam você mudar a sua empresa, façam você melhorar o seu negócio, façam você transformar a sua vida em algo que gere valor agregado para você, não para o negócio. Porque o seu negócio não começa no negócio, começa em você. Senta onde você quiser e pergunta, quando você abriu o seu negócio, há 5 anos, há 10 anos, há 50 anos, o que é que você espera dele hoje para você? Talvez você descubra que a missão, a visão, os valores de 30 anos atrás não servem mais para hoje. Então mude a visão, mude a gestão, mude os valores, repagine o seu negócio e você vai perpetuar e gerar o seu legado. Muito obrigado.